Esse é o Ancapso e nós vamos falar de novo do Zuckerberg. Sim, estou falando pela terceira vez no dia e talvez fale mais, tá? Porque realmente é uma coisa muito importante. Eu não consigo ressaltar o suficiente o quão importante é essa notícia, o quanto muda as coisas. Não apenas a notícia em si, como que ela revela sobre a estratégia do Mark Zuckerberg. O Zuckerberg, ele pode ser um monte de coisa, pode ser um reptiliano do planeta Epsilon 6 e não sei o que lá, mas uma coisa ele não é burro. Se ele fosse burro, ele não tinha chegado onde estava. O que está acontecendo aqui, ele está fazendo a leitura correta. Não é só o Trump nos Estados Unidos. É o Trump nos Estados Unidos, é o Canadá que foi para a direita também, que vai para a direita também depois da renúncia do Trudeau, é a Europa que está todo mundo indo para a direita também, é todos os lugares do mundo que estão indo para a direita. É o caminho, a população está vendo o absurdo que é, né? Eu coloquei aqui um tweet meu aqui, tuitei dizendo que registrem no calendário de vocês. Hoje foi o dia que a gente ganhou. Ganhamos a luta com esse negócio de lei de fake news e não sei o que lá. Não estou dizendo, evidentemente, que daqui para frente vai ser tudo flores e coisa e tal. Estou dizendo que esse foi um ponto de inflexão importante. Eu acho que daqui para frente ficou inevitável isso, porque mostrou que o Elon Musk não está sozinho nessa briga e a população do mundo quer a mesma coisa. E mais do que isso, mostra que o Brasil está se isolando. Eu vou fazer um caso aqui que vocês vão ver, o pessoal do PT está chorando pra caramba. Para pensar, se isso não fosse uma coisa importante, a gente ia ver tanto choro desse pessoal? Pois é, mas tem mais um detalhe que eu vou explicar para vocês aqui por que foi importante essa decisão. Essa notícia foi sugerida por The Dark Matter from Andromeda 3, Peter joga o LOL de Gragas, não sei o que significa isso, ok? E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que aconteceu, né? Aqui, ó, olha só o que diz a Veja. Veja, extrema esquerda, uma revista, praticamente um folhetim comunista, né? Zuckerberg contraria tendência no STF. Enquanto o STF tem a tendência de censurar, de limitar a liberdade de expressão, de censurar todo mundo, só pode ser as fontes oficiais que são confiáveis e não sei o que lá, o Zuckerberg manda a real. É aquilo que eu falo para vocês. Há muitos e muitos anos, as democracias ocidentais já chegaram à conclusão de que liberdade de expressão é melhor. Liberdade de expressão é perfeita? Não, não é. Tem mentira, tem problema, tem um monte de coisa. A questão toda ela é melhor do que a alternativa, porque no momento que você começa a censurar as coisas, inevitavelmente você começa a censurar pessoas que estão simplesmente discordando do governo atual. É o que a gente está vendo aqui no Brasil, a perseguição contra o Terça Livre, né? A perseguição contra tantos youtubers, contra tanta gente da direita, é claramente perseguição política. Ah, mas eles falaram uma fake news ali. Beleza, uma coisa não justifica a outra. É melhor ter uma fake news que você desmascara ela, você fala a verdade. Não, olha só, ter essa fake news aqui é mentira, não tem problema. Gente, o que precisa de esforço é mentira. A verdade não precisa de esforço para se impor. A verdade se impõe por si própria, né? Enfim, quem está errado nessa história é o STF. E aí que eu falo para vocês. Esse pessoal da esquerda está muito tranquilo, falando que não, porque a Europa quer isso daqui, não, porque a Europa vai censurar, a Europa vai... E eu não sei se esse pessoal está percebendo o que está acontecendo na Europa, né? Então você vê aqui o Zuckerberg contraria a tendência no STF e preocupa o governo Lula. Eu diria que o governo Lula devia estar preocupado desde antes dele assumir, porque eu tenho falado isso o tempo todo. É inevitável esse caminho, a gente está caminhando em direção à direita. Na verdade, em direção ao libertarianismo, né? É que o caminho passa pela direita ali. Não tem alternativa. Quem está perdendo espaço é a esquerda. Estruturas grandes e hierárquicas perderam a força, se tornaram ainda mais ineficientes do que eram antes devido à informação descentralizada e distribuída. Esse pessoal está achando que não, que é um problema que a gente vai resolver, que a gente vai botar um esparadrapo aqui, vamos botar uma fita cinza aqui, vamos botar um band-aid nesse negócio, vamos consertar essa coisa. Não, meu amigo, o mundo mudou com as redes sociais. Mudou o mundo, acabou. O mundo antigo que a esquerda falava as lorotas dela e todo mundo acreditava, esse mundo acabou, é coisa do passado, não existe mais. E eles ainda estão falando em botar esparadrapo, amarrar, que a gente amarra uma cordinha aqui para segurar esse pedaço aqui. Não, já era, né? E o problema todo que eu falo é o seguinte, eles conseguem mudar isso? Não conseguem. Agora, eles conseguem prejudicar muita gente? Conseguem fazer muito mal. É o que eu falo, né? Nessa ânsia de censurar,
Embora isso não vá afetar nada, como não está afetando, né? Por mais que tenham censurado o Terça Livre, censurado um monte de gente, mudou alguma coisa no pensamento do brasileiro? Não, continua a mesma coisa, continua no mesmo caminho. É uma ilusão, eles podem censurar todo mundo no Brasil que vai continuar o povo indo para a direita, porque o que importa é o varejo da conversa, é o bate-papo no WhatsApp, é uma pessoa falando com a outra, é isso que está mudando o mundo. Não são influenciadores de extrema direita, não é o Trump, não é o Bolsonaro. O Trump e o Bolsonaro, eu já falei, são consequências disso, eles não são o causador disso, como esse pessoal acha, né? O governo Lula está apavorado. Não, cara, é o que eu falo para vocês. Se não fosse importante, você acha que esse pessoal ia estar apavorado assim? Esse cara aqui, ó, é o João Brant. Ele é um chefe da Políticas Digitais da SECOM, Presidência da República no Brasil. Então ele é um cara da SECOM, da comunicação do governo Lula, e ele fez uma thread aqui criticando pra caramba o Zuckerberg. O cara tá chorando, ele tá arrancando a calcinha pela cabeça aqui, ó. O anúncio feito hoje por Mark Zuckerberg antecipa o governo Trump. De novo, esse pessoal errando, achando que o Trump é a causa disso. Não, o Trump é a consequência disso. O Mark Zuckerberg está indo nesse caminho não porque ele está com medo do Trump, na minha opinião. Tá? Pode ser que seja só porque ele está com medo do Trump. Tem muita gente que não gosta do Zuckerberg. Aliás, eu fiz esse comentário aqui. Muita gente falou assim, você acredita nele? Eu não acredito e não sei o que lá e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, eu julgo as ideias, não julgo as pessoas. Com pouquíssimas exceções, conto no dedo as exceções, Lula, Dilma e mais meia dúzia do PT, eu não descarto ninguém. Pessoas são pessoas boas, todas elas só têm ideias erradas, né? O pessoal fica falando, não, o Jorge Soros é a representação do mal e coisa e tal. Você já parou para pensar que o Jorge Soros pode mudar? Que ele pode adotar ideias positivas, né? Eu não descarto. O Alexandre de Moraes é outro que eu acho que pode mudar. Ele pode adotar ideias diferentes do que eles têm hoje. Está cada dia mais difícil, porque a dissonância cognitiva é muito forte para manter a pessoa naquele rumo, né? Mas o Zuckerberg mudou. O Alexandre de Moraes pode mudar também. O mundo está inexoravelmente indo nesse sentido, né? Pode demorar tempo, pode demorar um tempo significativo, mas vamos todos chegar lá. Aí o pessoal falando aqui, não porque o Mark Zuckerberg, eu não acredito, eu acho que ele mudou antes, ele mudou pela percepção de que é inevitável essa ida para a direita que está acontecendo. O Trump foi uma consequência disso, o Trump voltou nos Estados Unidos, mas não é a única indicação. Tem o Milei na Argentina, o Canadá, o Poilievre no Canadá, um monte de gente na Europa de direita que também está ganhando eleição aqui. Enfim, aqui, ó. Olha como é que ele coloca aqui, é importante como ele coloca aqui, ó. Antecipa o início do governo Trump e explicita a aliança da Meta com o governo americano para enfrentar a União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos do ambiente online, na visão dele que promovem censura. Ou seja, exatamente, os países esquerdistas que querem censurar as pessoas, né? Repara que ele fala aqui que não é para enfrentar o Brasil. Por quê? Porque se for só para enfrentar o Brasil já perdeu, meu amigo. Não tinha nem graça. Aí ele bota a Europa aqui. Esse é o grande problema desse pessoal. Eles estão contando com a Europa. Eu já falei para vocês, estão crentes que não, que a Europa vai resistir porque os Estados Unidos agora foi para a direita, mas a Europa vai continuar censurando todo mundo. E eu não sei se eles estão percebendo o que está acontecendo na Europa, né? Aqui, ó. É uma declaração fortíssima que se refere ao STF como corte secreta. Ué, é exatamente o que está acontecendo. Foi exatamente o que ficou explícito nos Twitter Files. A imprensa nacional não falou nada, mas aqui na internet a gente falou, aqui nas redes sociais a gente falou. Eu fiz vários vídeos sobre os Twitter Files, né, que mostrava que realmente o STF mandava ordem e falava, não pode dizer que foi ordem judicial. Cara, olha o absurdo disso. A administração pública, inclusive o judiciário, um dos princípios básicos é a publicidade. É você tomar a decisão e botar a tua cara a tapa. Não, eu tomei essa decisão aqui. O STF, o Alexandre de Moraes, falava, não, cumpra essa ordem, mas não fala que eu dei a ordem. Cara, isso é coisa de ditadura. Pior, é coisa de ditadura de país, de república de banana, republiqueta de banana quebrada, que é o que a gente se transformou na mão dessa junta judicial aí, Moraes-Lula, né? Aqui, ó, que ataca os checadores de fato, dizendo que eles mais destruíram do que construíram confiança. E alguém tem alguma dúvida disso? Os checadores de fato eram a esquerda tentando reganhar o controle da narrativa. E não conseguiram ganhar nada, destruíram na verdade, né? Questiona o viés da própria equipe de Trust and Safety da Meta. Eu, se trabalhasse na equipe de Trust and Safety da Meta, estava começando a imprimir currículo nesse momento, porque, né, deu ruim. Aliás, é importante notar, o Zuckerberg falou que vai acabar com a equipe nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil, em princípio, vai continuar. De novo, que se eu trabalhasse na equipe de Trust and Safety da Meta, eu já ia começar a imprimir meus currículos, porque vai chegar no Brasil, evidentemente que vai, é um caminho sem volta esse, né?
Aí ele fala aqui mais uma coisa, aqui, em suma, o Facebook e o Instagram vão se tornar plataformas que dão peso total à liberdade de expressão individual. Ele fala como se fosse uma coisa ruim. E eu gostei, é uma coisa ótima, excelente, né? E deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos. Olha aquilo que eu sempre dou essa dica para vocês, né? Como é que a esquerda começa a distorcer a questão dos direitos, né? Direito é uma coisa muito importante. Quando teve a Revolução Americana, surgiu esse conceito de direitos individuais, que é o direito... São três só, não tem mais, só tem três. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada. São só esses três, não existe nenhum outro direito natural. Só esses três e ponto final. Como é que a esquerda fez para acabar com isso, né? Porque eles não gostam, né? A esquerda quer mandar em tudo, né? Eles vão lá e inventam um negócio chamado direitos de segunda geração. Não porque tem direito ao trabalho, direito à educação, direito a não sei o que lá. Isso não é direito. Você não tem direito ao trabalho de outras pessoas. Você tem direito à sua vida, não depende de mais ninguém. Você tem direito à sua liberdade, não depende de mais ninguém. Você tem direito à sua propriedade privada, não depende de mais ninguém. Você não tem direito a coisas que dependam do trabalho de outra pessoa. Então você não tem direito à educação. Não existe direito à educação. Isso é lorota. Contaram uma lorota, muita gente cai nesse papo, mas não existe isso. E aí o que eles fazem? Qual que é o truque deles? Eles criaram esse monte de outros direitos para poder dizer, tá vendo? Ah, mas como você tem um direito à educação, eu posso calar a sua liberdade de expressão, a sua liberdade, porque né, eu tenho que educar as pessoas. Então, entenderam a jogada? Eles criaram direitos que não são direitos de verdade para poder atacar os direitos de verdade, que são os três originais, que só tem eles, não tem nenhum outro direito. Não existe isso. Direito é uma coisa jusnatural, é uma coisa que surge pela mera existência das pessoas no mundo. Não está escrito em lugar nenhum. A Constituição americana, inclusive, fala isso. Nós reconhecemos o direito à liberdade. Ela não fala, nós damos... A Constituição brasileira fala isso. Não, nós, deputados brasileiros constituintes, dizemos que os brasileiros... Não, foda-se deputado constituinte. O brasileiro tem, independente de qualquer papel rabiscado que exista, né? A Constituição americana, ela é justa. Ela fala que ela reconhece o direito. O direito já existe. Não é a Constituição que dá direito de porra nenhuma. E aí, esses outros direitos que eles inventaram foi justamente para quebrar isso daqui, para falar esse negócio de não proteger outros direitos individuais e coletivos. É assim que eles relativizam os direitos jusnaturais, né? E significa um convite para o ativismo da extrema-direita. Muito engraçado, esse pessoal tá muito machucado por dentro, cara. Tá dolorido por dentro mesmo, cara. Meta vai atuar politicamente no âmbito internacional de forma articulada com o governo Trump para combater políticas da Europa, do Brasil e de outros países que buscam equilibrar direitos. Tá vendo? É sempre isso. A desculpa é sempre essa. Vamos equilibrar os direitos. Na época da pandemia é a mesma coisa. Não todo mundo em casa, por quê? Porque tem um direito à saúde. Então a gente tem que equilibrar o direito seu de livre liberdade, né, de sair de casa. Não pode porque tem um direito à saúde. É sempre o mesmo truque que eles usam. Não acredite, não caia nisso. Só existem três direitos, eles não são dados pela Constituição, e aquele monte de coisa que tem rabiscado naquele pedaço de papel que eles chamam de Constituição é lorota, é mentira política. Aqui, ó, a declaração explícita sinaliza que a empresa não aceita a soberania dos países sobre o funcionamento do ambiente digital e soa como antecipação de ações que serão tomadas pelo governo Trump. Está aqui a preocupação deles, né? O pessoal falando assim, não porque o Zuckerberg está com medo do Trump. Eu não sei se ele está. Eu acho que foi espontâneo. Ele leu a situação e tomou a decisão. Mas que o pessoal aqui no STF deveria estar preocupado, deveria. O Lula deveria estar preocupado, sim. Meta vai asfixiar financeiramente as empresas de checagem de fato. Se fuderam, fizeram um negócio. Era só esquerdista que tinha nessas empresas de checagem de fato. Se fudeu todo mundo, meu amigo. Já era, né? Agora ele fala aqui, não, porque o anúncio só reforça a relevância de ações em curso na Europa, no Brasil e na Austrália, envolvendo os três poderes. Ou seja, o que ele está falando, não temos que fazer a resistência. Reparou que ele não botou o Canadá? Se fosse ano passado, ele colocaria o Canadá nessa lista. Por que ele não colocou o Canadá? Porque o Canadá, a esquerda caiu, meu amigo. Já vai vir a direita, e esse ano tem eleição no Canadá. O Trudeau já renunciou, a gente já sabe que vai vir a direita no Canadá também. E aí que está o grande problema dessa história. Eles estão falando aqui as ações em curso na Europa, no Brasil e na Austrália. Meu amigo, é só o Brasil que sobrou, meu amigo. A Europa, está um monte de eleição aqui, ó. Céu de brigadeiro para a direita mundial em 2025. Já falei sobre isso outro dia. Aqui, as eleições que tem esse ano, ó, tudo direita. Todo mundo indo para a direita aqui, ó. Com exceção da Tanzânia. Caramba, Tanzânia, na África, né? Que tem esquerda aqui, ó. O resto é todo mundo direita. Vários tipos entre direita, centro-direita, direita pró-ocidente, direita pró-Rússia, mas o fato é só isso, não tem esquerda ganhando na Europa.
Esse que é o problema desse pessoal. Eles estão se sentindo empoderados porque eles acham que eles estão brigando do lado da Europa, não sei o que lá. Não estão não, meu amigo. A Europa está pulando fora desse barco também. Vai ficar só o Brasil. Você devia falar assim, não, esse anúncio só revela a relevância das ações aqui no STF e coisa e tal. E esse pessoal tá com o cuzinho piscando, né? Piscando, não passa nada, nem Wi-Fi passa no cu desse pessoal, porque eles estão apavorados com isso, né? E o pessoal tá falando aqui, Glenn Greenwald, né? É difícil subestimar o quão chateada estão os oficiais brasileiros com essa decisão do Zuckerberg, né? O Cláudio Dantas fala aqui, ó, galera da Secom chorando em posição fetal por causa da traição do Zucker. Tá muito divertido. Tem mais aqui, ó. Manuela Dávila, né? O anúncio soa como uma declaração de guerra ao mundo. Ele menciona nominalmente a China e a América Latina ao se referir à regulamentação europeia. Olha que bacana, como que o Elon Musk deu um checkmate nesse pessoal. Usou a lambança que o Alexandre de Moraes fez no Brasil para expor o quão nojento é esse negócio de censura de rede social. É o que eu falo para vocês, jogada de mestre que ele fez, né? E tá a esquerda chorando aqui, né? Ao mencionar o X como sua referência, ele menciona a rede cujo proprietário opera direto e explicitamente ameaças à vida democrática de diversos... Caraca, esse pessoal se acha muito importante, cara. Eles se acham... A bolha deles é uma bolha muito ruim, sabe por quê? Aquilo que eu falo para vocês. Tá todo mundo em bolha hoje em dia. Mas quem tá na bolha da direita sabe que tá numa bolha. Então sabe que tem outras opiniões, porque chega principalmente da mídia tradicional, né? O pessoal que está na esquerda, meu amigo, eles estão numa bolha totalmente incólume, assim, uma bolha isolada do mundo. Eles não conseguem enxergar as outras opiniões que tem. Aí ficam nessa idiotice aqui, né? Blog do Noblar. Mark Zuckerberg diz que Meta vai acabar com checagem de fatos e vai colocar notas da comunidade igual o X, né? Zuckerberg diz que sistema de moderação começa